Episódio de hoje, Atos, capítulo 8, versos 26 ao 31. Filipe e o eunuco etíope. Mas pela fé que o justo viverá. Filipe era um discípulo da pregação de Jesus Cristo, que andava por toda parte fazendo a obra que Jesus lhe ensinara. Mas pela fé que o justo viverá. Naqueles tempos, havia uma rainha chamada Candace, rainha dos etíopes, que vivia e usufruía no deserto com muitos servos, que os serviam, levavam e andavam com ela, servindo, dando banquete. A rainha dos etíopes andava a passear, comendo das melhores especiarias que o deserto poderia oferecer. Seus servos lhe homenageavam com as melhores frutas que encontravam. Ela usufruía das mais deliciosas especiarias, frutas e alimentos que poderia encontrar naquele tempo. Enquanto isso, o jovem Filipe orava, buscando a presença de Deus, meditando, ouvindo e pregando o Evangelho. Um certo dia, em momentos de orações, o anjo do Senhor falou a Filipe dizendo: Vá para a direção do sul. E ouvindo a voz do Senhor, que mandara Filipe ir ao deserto, levantou-se e foi, porque era obediente à palavra de Deus. E eis que um homem superintendente, mordomo de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros e tinha ido a Jerusalém para adoração, regressava, e assentado no seu carro, lia o profeta Isaías. Filipe, seguindo a ordem que o anjo tinha falado a ele, pelo caminho encontrou o eunuco sentado no seu carro, lendo o profeta Isaías. Filipe ficou observando, vendo se o eunuco estava a entender o que lia. E o anjo disse a Filipe: chega-te e ajunta-se a ele. E correndo Filipe, ouviu que lia o profeta Isaías e perguntou: entendes tu o que lês? O eunuco, respondendo, disse: como poderei entender se alguém não me ensinar? O eunuco, então, pediu a Filipe que ensinasse o que falava sobre as Escrituras. E o lugar da Escritura que lia era este: foi levado como ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que tosquia, assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento. E quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. E respondendo o eunuco a Filipe, disse: de quem o profeta está falando? De si mesmo ou de algum outro? Então Filipe disse: o profeta fala de Jesus Cristo. A rainha de Candace, sentindo falta do seu superintendente, mandou que alguns dos seus servos o procurassem até a casa do ancião. Chegando à casa do ancião, os servos da rainha de Candace perguntou aonde estava o superintendente da rainha. A anciã respondeu que o superintendente havia saído para Jerusalém para adorar e para ler as Escrituras.
E indo eles caminhando, conversando o que falavam as Escrituras, chegaram ao pé de um lago. E disse o eunuco: Eis aqui água. Quem impede que eu seja batizado? E disse Filipe: É lícito se creis de todo o teu coração. O eunuco respondendo disse: Creio, sim, que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou que descessem ambos à água, tanto Filipe quanto o eunuco, e o batizou. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, e não o viu mais o eunuco, e jubiloso continuou o seu caminho.